Amados jovens de Madagascar, saudações do Brasil. É um grande privilégio estar com vocês nesse Desperta Geração com o tema O Poder da Cruz. E hoje o Senhor tem uma palavra especial voltado para os jovens casais. Aqueles jovens que foram chamados por Deus para servi-lo junto com seu cônjuge, junto com seu marido e junto com sua esposa. O tema desse Desperta Geração fala sobre o poder da cruz. E o fato é que o casamento, por um lado, traz uma grande oportunidade para servirmos a Deus juntos, para sermos felizes na presença de Deus juntos. Por outro lado, também nos traz uma grande oportunidade de experimentar do poder da cruz. E quando nós falamos do poder da cruz, estamos falando de como Deus transforma a nossa pessoa, como Deus trabalha nosso coração para aprendermos a conviver e a servir a Deus juntos como casal. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o princípio da formação do casal. Deus criou o casal. Lá em Gênesis 1, nós vemos que Deus formou o homem e Deus formou a mulher. Então, no coração de Deus, nós vemos que o seu plano não é trabalhar com o homem de maneira independente, nem com a mulher de maneira independente. No coração de Deus está trabalhar o seu propósito por meio de um casal, por meio da união entre marido e esposa, entre um homem e uma mulher. E esse casal tem uma missão na terra. E qual que foi a missão que Deus deu a Adão e Eva, que representa o casal que Deus escolheu para que pudesse representá-lo e expressá-lo? Em Gênesis 1, 27, nós vemos que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E no versículo 28 de Gênesis 1, nós vemos que Deus abençoou esse casal e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o plano de Deus para o casamento, dentro da sua bênção, é que o casal possa representá-lo, possa expressá-lo e possa trazer o seu reino para essa terra. Então, amado irmão, amada irmã, você que é casado hoje ou que está buscando casar-se, saiba que Deus tem uma missão para o casal, que é estabelecer o seu reino nessa terra. Então essa união visa cumprir o propósito de Deus. Mas tem um fato: o homem foi formado e a mulher foi formada e são diferentes. Deus criou o homem de maneira diferente. Deus criou a mulher de maneira diferente, mesmo que os dois, ao se unir em casamento, tenham o mesmo propósito. E nós queremos falar hoje um pouco sobre como nós podemos, juntos como casal, ter uma vida espiritual e uma vida humana completa, feliz, dentro dos princípios e dentro da bênção de Deus. Conectando essa questão ao poder da cruz, vamos abrir em Mateus, capítulo 16. Aqui nós vemos um princípio prático em relação ao viver de um casal. Quando nós aplicamos a questão de seguir o Senhor e negar a nós mesmos dentro do convívio do casal. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, a primeira aplicação é que no nosso viver diante do Senhor como indivíduos, nós precisamos ter dois princípios. Primeiramente, precisamos vir após o Senhor. Precisamos seguir o Senhor. Ou seja, quando nós escolhemos seguir o Senhor, isso já envolve alguma vontade que Deus tem em nossa vida, que talvez em nossa carne,
em nossa própria opinião, nós não queiramos seguir o caminho que Deus queira que nós sigamos. Então, o Senhor quer que nós façamos algo e nós não queremos. E aí nós experimentamos o poder da cruz, para que a vontade e a direção do Senhor em nossa vida prevaleça, porque nós escolhemos seguir o Senhor. A porção que fala sobre negar a nós mesmos tem a ver com algo que eu quero, mas que o Senhor não quer. Então nós escolhemos deixar de lado o que nós queremos para cumprir o que o Senhor quer. Então, por um lado, tem questões que o Senhor quer que nós não queremos, mas tem questões também que nós queremos e que o Senhor não quer. Isso se aplica ao nosso viver diante de Deus, em que nós precisamos aprender a entender o coração de Deus, para que nosso coração seja um com o coração de Deus. Em relação ao casamento, nós podemos aplicar de maneira prática essa palavra da cruz. Quando o marido quer alguma coisa e a esposa não quer alguma coisa, como é que fica a situação? Queridos maridos, vocês têm uma grande oportunidade de ter a experiência do poder da cruz quando a sua esposa tem alguma vontade que não está alinhada à sua vontade. Você tem a oportunidade de orar, você tem a oportunidade de se voltar ao Espírito e trazer a sua esposa dentro de uma comunhão para que ela possa entender a sua vontade. E nesse momento, duas coisas podem acontecer. Ou você, na comunhão, muda de opinião e você cede e segue aquilo que a sua esposa quer, ou você, na comunhão, consegue trazer sua esposa de maneira muito amorosa para que ela também entenda a sua vontade e os dois vão seguir o mesmo caminho. Amadas irmãs que são esposas, vocês também têm uma grande oportunidade quando vocês estão com aquela vontade forte e o seu marido não está pensando na mesma linha que você está pensando. Você também tem uma grande oportunidade diante do Senhor de entender o que meu marido quer está de acordo com o que Deus quer. Se estiver, então você tem uma oportunidade de abrir mão da tua vontade e seguir a vontade do teu marido. Por outro lado, você também pode trazer teu marido para a comunhão e dentro dessa comunhão, teu marido também pode mudar a sua posição, porque você está no Espírito e você traz ele próximo do Senhor e próximo a você, e dessa maneira prática nós podemos ter uma só vontade e uma só direção, porque o Senhor passa a permear o relacionamento. Então, o casamento envolve sacrifício, o casamento envolve ceder, muitas vezes, a nossa posição por amor ao nosso marido, por amor à nossa esposa, mas principalmente porque o Senhor está governando aquele relacionamento. E o que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. Aí que o poder da cruz começa a operar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, amados casais, eu queria entrar um pouco nas questões práticas do casamento. E a primeira coisa que é importante entendermos é que o casamento envolve todo o nosso ser, envolve o nosso ser tripartido, envolve o nosso espírito, envolve nossa alma e envolve o nosso corpo. Nós temos visto em 1 Tessalonicenses que o Senhor quer manter a nossa vida santificada, irrepreensível e nossa vida íntegra até a sua volta. E Ele quer fazer isso em todo o nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo. E o casamento também opera nesses três níveis, espírito, alma e corpo. E um fundamento, uma base do nosso relacionamento com a nossa esposa realmente tem que ser de acordo com os princípios que a Bíblia estabelece. Em Efésios capítulo 5, nós vemos que existe um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Aqui no versículo
22 fala sobre as mulheres serem submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A questão do amor realmente precisa ser um dos fundamentos do nosso casamento. E a referência que nós temos é o amor que Cristo tem pela igreja. E a expressão máxima do casamento é Cristo como marido e a igreja como noiva e como esposa. Então, baseado nessas referências, eu queria compartilhar com vocês sobre esses 3 níveis de conexão que nós precisamos ter entre marido e entre mulher, entre o homem e entre a mulher no princípio do casamento. A comunicação e a compreensão do casamento sempre vai ser um grande desafio, porque, mais uma vez, Deus formou o homem e formou a mulher de maneira diferente. Então, no aspecto espiritual, um dos primeiros passos que nós precisamos dar como casal é entender que tem que haver uma conexão espiritual. Primeiramente, entre o marido e Deus, a esposa e Deus, e depois uma conexão espiritual entre o marido e a sua mulher. Essa conexão espiritual acontece de maneira muito prática por meio da busca em conjunto da vontade de Deus em nossa vida, por meio da oração. Queridos jovens que são casados, quanto tempo você tem investido para orar junto com o seu cônjuge? Orar uns pelos outros, orar pelos encargos da família, orar pelos encargos da igreja, orar pelas pessoas do seu convívio que ainda não receberam o Senhor. Graças ao Senhor, no meu casamento com a minha esposa, desde o início nós fizemos um acordo de que todas as noites, antes de dormir, nós iríamos orar juntos. Mesmo quando nós brigamos, a gente decidiu que iria orar juntos. E é difícil orar junto quando estamos brigando. Mas o Senhor tem nos concedido essa experiência de, mesmo brigando durante o dia, nós nos reconciliamos à noite para poder orar diante do Senhor. E o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor tem nos levado à frente com encargos que nós temos em conjuntos como casal. É importante que nós tenhamos a mesma missão, os mesmos objetivos. E uma experiência importante, queridos irmãos, é orar por sua esposa. A sua esposa precisa da tua oração. E, amadas irmãs, o teu marido precisa da tua oração, orar por ele. Além disso, nessa conexão espiritual, é muito importante criar tempo para ler a palavra juntos, desfrutar do Senhor juntos na palavra. Primeiramente, leitura da Bíblia. E também uma experiência que tem ajudado muitos casais, tem me ajudado como marido, é ler livros espirituais junto com a nossa esposa. Isso fortalece nosso vínculo, isso fortalece a nossa comunhão e fortalece nosso crescimento espiritual juntos. Então, espiritualmente, precisa haver uma conexão, que é a base. E o amor de Deus permeia o relacionamento quando nós cultivamos esse amor junto com o nosso cônjuge. Mas nós não somos apenas espírito, nós somos também alma. E a conexão que nós precisamos ter com o nosso cônjuge também está em nossa alma. Mas uma alma governada pelo Espírito e uma alma cheia da vida de Deus. Eu queria entrar um pouco sobre a diferença entre as necessidades do homem e as necessidades da mulher. Por isso que nessa porção de Efésios 5, Paulo fala sobre aspectos diferentes em relação às mulheres
em relação aos homens, em relação à esposa, em relação ao marido. Então, primeiramente, eu queria falar sobre a necessidade das mulheres, das esposas. Só que eu vou direcionar essa palavra para os maridos, em relação à necessidade da mulher, em relação à necessidade da esposa. Por que Paulo diz aqui, no versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Irmãos varões, a tua esposa precisa ser valorizada e precisa ser amada. Essas são necessidades básicas de uma esposa, de uma mulher. Se sentir valorizada e se sentir amada. Caso isso fosse algo fácil de fazer, Paulo talvez não escreveria de maneira tão direta para os irmãos sobre a necessidade de amar a vossa mulher. Então, irmãos, valorize a sua esposa. Demonstre teu amor por sua esposa. Às vezes, em meu dia a dia, com tanta ocupação, com tantas atividades no trabalho, mesmo na igreja, eu esqueço de falar para minha esposa que eu amo ela. Eu esqueço de demonstrar que eu tenho afeto por ela. Isso faz total diferença. Minha esposa às vezes me lembra de dizer para ela que eu amo ela. E não é apenas dizer, mas é demonstrar. Então, tem algumas questões práticas que nós podemos cobrir para valorizar e amar nossa esposa. Primeiramente, aprenda a escutar. O teu ouvido, querido irmão, não é apenas para questão estética. O teu ouvido é para escutar a sua esposa. E quando nós falamos sobre dar atenção à nossa esposa por meio de escutar, quer dizer se interessar por ela. Se interessar pelo conteúdo que ela está tentando transmitir para você. Eu sei que depois de um dia de trabalho intenso, às vezes nós não temos a paciência, nós não temos muitas vezes essa tolerância de ficar escutando muitas coisas. E geralmente, pelo menos na minha experiência, as mulheres falam mais do que os homens. Então, muitas vezes eu chego em casa, cansado do trabalho, cheio de preocupações, e minha esposa quer falar comigo. E, às vezes eu não tenho paciência para escutá-la. Mas, lembra, valoriza a tua esposa. Escuta ela. Entenda o que está preocupando ela, entenda como foi o dia dela. E ao escutar, você vai poder dar atenção para ela e apoiá-la. Apoiá-la nas suas necessidades, apoiá-la nas suas angústias, apoiá-la nos seus projetos, se interessar por ela. Isso vai fortalecer o vínculo na sua alma de maneira saudável com a sua esposa. Outro aspecto importante também é demonstrar afeto. Faça a sua esposa se sentir valorizada, amada, faça ela se sentir atraente. Invista tempo de qualidade com sua esposa para que ela possa realmente sentir emocionalmente o afeto que você tem por ela. E nessa questão, amados irmãos, para os maridos, evita palavras ásperas. Às vezes nós não temos paciência, nós somos muito diretos, não temos uma sensibilidade emocional de entender a nossa esposa. Vamos tomar cuidado com as palavras que nós dizemos, sendo genuínos, obviamente, mas palavras de afeto, palavras de encorajamento, palavras de amor. Um outro aspecto importante é o marido precisa demonstrar segurança para a esposa, firmeza de maneira positiva para que a esposa sinta-se segura nas questões práticas, nas questões da casa, na questão do futuro. E quem nos dá essa segurança? O Senhor nos dá essa segurança. Quando estamos no Espírito, o Senhor transmite essa segurança por meio de nós para a nossa esposa. Então, as esposas precisam ser valorizadas e amadas. Por isso que Paulo fala sobre amar a vossa mulher. Agora eu vou para o lado
da necessidade dos homens. Uma palavra direcionada às nossas amadas irmãs, que são esposas. Qual que é a necessidade do marido? O marido, claro, tem necessidade de ser valorizado e amado, mas um dos principais aspectos em relação à necessidade do homem é que o homem precisa ser respeitado. O homem precisa sentir que a sua esposa respeita ele como líder, respeita ele como um homem. Por isso que no versículo 22 de Efésios 5, Paulo fala as mulheres serem submissas ao seu próprio marido. E aqui eu quero transmitir uma palavra de encorajamento. Essa submissão não quer dizer fazer tudo o que o teu marido fala, independente da circunstância. Não, quer dizer que respeitá-lo como cabeça, respeitá-lo como líder. E tem um aspecto muito interessante. Dizem que o marido é o cabeça, mas a esposa é o pescoço. Ou seja, no final, se a esposa souber respeitar o marido como cabeça, ela pode ser o pescoço e pode influenciar o marido de maneira que a cabeça vai virar para onde o pescoço quiser. Só que usem, amados irmãos, essa influência no espírito. Usem essa influência de maneira adequada, porque vocês também se responsabilizam diante do Senhor em relação à sua família, em relação à sua casa. Mas o fato é que uma esposa que respeita a liderança do marido ganha a confiança do marido e o marido opera no dia a dia em parceria com a esposa. Então, uma grande questão do casamento é a parceria, é a cooperação para que o marido e a mulher trabalhem juntos para servir a Deus, para cumprir o propósito de Deus, e também nas questões humanas eles também podem se ajudarem para fortalecer um ao outro. Então, amadas irmãs, amadas esposas, sempre use as oportunidades para fortalecer teu marido, para que ele sinta-se mais firme, ele sinta-se mais confiante diante de Deus, para que ele possa tomar as decisões como cabeça da casa, como cabeça da família, dentro de uma harmonia positiva, de uma comunhão com Deus e uma comunhão com você. Evite falar mal do teu marido. Eu sei que nós maridos temos muitos defeitos, muitos problemas, mas, queridas esposas, evitem falar mal do teu marido. Falem bem dele, fortalece teu marido, para que ele realmente possa ser respeitado e sentir que você respeita ele. E uma vez que ele sinta que você respeita ele, você vai conseguir tudo por meio desse relacionamento positivo. Contanto que você esteja no espírito e conduza no amor esse relacionamento. Dá espaço para o teu marido. Dá espaço para ele, às vezes ele precisa de um tempo para poder chegar do trabalho e processar tudo aquilo que aconteceu durante o dia. As esposas muitas vezes cobram fortemente o marido. Essa cobrança é normal, é necessária, mas os homens às vezes precisam de um pequeno espaço só para poder ficar um pouco mais tranquilo e depois você já pode interagir com ele de maneira mais intensa. E maridos, amados irmãos, tenham paciência. Muitas vezes a nossa esposa quer já despejar tantas coisas sobre nós. Vamos ter paciência, vamos ser tolerantes e no amor conduzir um relacionamento mais colaborativo. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós cuidamos do aspecto espiritual e nós cuidamos do aspecto psicológico nessa linha, a questão do relacionamento físico, do sexo, é uma consequência do cuidado nesses dois níveis. O sexo, o relacionamento físico, na verdade, tem uma qualidade totalmente vinculada à conexão na alma e à conexão no espírito. O nosso casamento envolve as três conexões: a conexão espiritual, a conexão na alma e a conexão física, que é a conexão sexual. Quando nós estamos amando um ao outro, a qualidade do sexo no aspecto físico é muito melhor. Quando estamos brigados, não tem sexo, não tem relacionamento físico. Ou fica muito mais comprometido. Por quê? Porque não tem afeto, não tem respeito, não tem amor. Então, amados casais, se vocês querem ter um sexo de alta qualidade, cuidem do aspecto espiritual,
cuidem do aspecto psicológico e vem como presente a satisfação sexual dentro de um relacionamento completo. E tem que cultivar esse amor. Para os maridos, cultivem esse amor durante o dia. Para as esposas, cultivem esse amor durante o dia. Para que realmente essa conexão física seja basicamente uma consolidação do que nós temos de união no espírito e união na alma. Amados irmãos, amadas irmãs, o casamento é um grande desafio, mas temos a oportunidade de experimentar do poder da cruz no dia a dia, se nós praticarmos esses princípios de acordo com o que o Senhor tem mostrado para nós na palavra e de acordo com a experiência prática. Nós amamos vocês, nós desejamos que cada casal seja um casal cheio de alegria, cheio de propósito, para que vocês possam servir a Deus e serem felizes. Que Deus abençoe cada casal, que Deus abençoe vocês e esperamos que no final desse evento todos possam experimentar do poder da cruz, o poder da morte do Senhor, mas também depois da morte tem o poder da ressurreição do Senhor. E nosso casamento também passa pela experiência de morte e ressurreição. Que o Senhor abençoe vocês. Jesus é o Senhor.